Arthur, o que dizer deste lançamento que acabou de acontecer? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Olha só, eu gostei de alguns pontos que eu vi aqui e acolá, então fiquei impressionado com esse recurso aí do AirPod. Lembrando que o AirPod representa de 5 a 7% da receita da Apple. É muito bacana, eles colocaram também um sensor de monitoramento de batimento cardíaco no fone de ouvido, então isso foi bem interessante. Vimos os primeiros sinais de Apple Intelligence, né, que é uma grande crítica que a empresa vem recebendo. Ela está entre as empresas de tecnologia, é uma das ações que mais cai nos últimos meses, né? Ela se descolou de empresas como Meta, empresas como a Microsoft, principalmente, porque essas estão crescendo com a IA e a Apple não está trazendo nenhuma grande novidade. Então aqui ela trouxe destaques nesse processamento de áudio, que aparece também no iPhone, mas também no AirPod, e alguma coisa para imagem, tá? Ela foi um evento em que a Apple falou muito sobre engenharia. Para ser sincero, eu achei uma coisa estranha em alguns momentos. Teve um trecho da apresentação que um vice-presidente de arquitetura ficou falando sobre arquitetura da memória, sistemas de refrigeração. Parecia antítese completa do Steve Jobs trazendo encantamento. Isso que, na abertura, o Tim Cook falou que era um evento que falaria muito sobre design, sobre o impacto do design na vida das pessoas, e ele falou que seria a apresentação mais impactante do iPhone, né, em toda a linha do iPhone. O que nós vimos foi um modelo novo, o modelo Air, muito bonito e tudo mais, mas com uma coisa curiosa, né? O modelo ficou extremamente fino, e aí a grande revolução que a Apple traz é o quê? Uma bateria externa da Apple, né? Então, quer dizer, uma coisa um pouco estranha. Além disso, a Apple também trouxe o grande anúncio de uma correntinha, né, que se conecta ali no case do iPhone, então a pessoa pode carregar o telefone apoiado no seu ombro, né, como se fosse uma mini bolsa. Também é uma coisa, convenhamos, que não é nada que faz jus aí ao nome do evento, que seria fazer o queixo cair, né? Mas dito isso, o mercado está reagindo de forma negativa por alguns motivos que transcendem os anúncios, né? Volto a dizer, no iPhone tem novidades legais na fabricação, é a maior bateria da história, as câmeras evoluíram bastante, eles realmente trazem aí uma novidade de design para acomodar mais bateria, é o fim do chip físico de vez. Então tem novidades legais, mas não tem nada que revolucione o mercado. E por que a ação está caindo? Primeiro, porque, lembrando, a Apple ela estava no centro da mira do Donald Trump. Ele queria que a Apple fabricasse nos Estados Unidos. E aí a Apple respondeu dizendo que investiria mais 100 bilhões nos Estados Unidos. Quando ela começou a mover suas cadeias de valor para a Índia, foi novamente criticada. E aí o que aconteceu é que ela não trouxe um aumento de preço tão expressivo. Na verdade, o que a Apple fez foi eliminar uma série de modelos com armazenamentos intermediários. Então, o que a Apple está fazendo em alguma medida é, ela traz recursos novos, mas do outro lado, é como se nós víssemos aquela estratégia. Sabe quando o produto, nós vemos na gôndola do supermercado que o preço não aumentou, mas a embalagem ficou um pouquinho menor? Então, eles estão fazendo isso com o armazenamento, ou seja, não teve um aumento muito significativo para o consumidor final, mas do outro lado, o benefício percebido também não foi esse salto todo. Ou seja, se a Apple vinha sofrendo aí no mercado nos últimos meses, não parece ser que esse vai ser o evento que vai salvar essa trajetória. Arthur, que interessantíssimo tudo isso que você nos conta. Porque havia uma grande preocupação sobre preço, né? Sobre como a Apple reagiria às tarifas e toda essa discussão sobre fabricar localmente. A tua primeira leitura, então, vai nessa linha do, ok, estamos diante desta situação diferente, agregamos novas tecnologias, agregamos um avanço em várias frentes, na bateria, na tela, tem a coisa do design, tem a capacidade de processamento que é bastante expressiva ali, né? A capacidade de um notebook, de um MacBook, mas tem uma troca aí nessa história. O armazenamento, observando ali com o que se foi anunciado, você
observa um downgrade, na economia chamam de reduflação, isso quando o pacote de biscoito que tinha 200 gramas passa a ter 140, mas aí o preço não muda, mas você leva menos para casa. Tem uma reduflação onde a gente poderia observar alguma redução de capacidade? É memória, é bateria? Onde poderia ter este corte? A questão é a seguinte, quando a Apple anuncia os modelos, os preços que eles anunciam, obviamente, são dos modelos, abre aspas, mais simples. Então, com menos processamento. O que eles mudaram foi a estratégia da pipoca, aquela velha história, que o pacote pequeno de pipoca, a pessoa bate o olho e fala, pô, isso aí eu consigo pagar, deixa eu dar uma olhada nos outros. O intermediário não parece fazer muito sentido e a pessoa acaba comprando um balde de pipoca, sendo que ela não vai comer tudo aquilo. Então, o posicionamento dos pacotes de pipoca está diferente, tá? Então eles brincaram um pouco com isso para manter o preço base do modelo 256 GB, no caso do iPhone 17, mas quando a pessoa vai escalar em memória e em recursos, esse enquadramento está um pouco diferente. Então, o que acontece? Os investidores, eles estão interessados no resultado da companhia. Então, o que eles estão percebendo? Puxa, a empresa, para não fazer feio, né, não trazer aqui um aumento expressivo de preço, está fazendo isso, só que a tendência é que ou os consumidores eles vão ficar mais no modelo básico, né? Ou você vai ter um número menor de pessoas que vão ter bolso suficiente para migrar para essas versões maiores. Por exemplo, o Pro Max, pela primeira vez na história, passa a ter um armazenamento de até 2 TB, né? Só que aí você está falando de uma outra escalada de preço. Então os investidores se preocuparam com isso, com o impacto em caixa. Pode ser que seja absorvido pela Apple, ou seja, a Apple ela não está tomando uma atitude aqui que seria 100% como uma lógica de mercado, do ponto de vista de aumentou meu custo, eu vou ter que repassar isso para o produto. E olhando pelo lado da inovação, como ela não consegue trazer nada que é uma coisa transgressora, ou seja, aumentei preço, mas eu estou te mostrando aqui uma tecnologia que ninguém no mercado tem. Então a Apple está numa encruzilhada, tanto do ponto de vista de inovação tecnológica, quanto acomodar custo de produção. E vale lembrar que quando eu falei que ela falou muito sobre engenharia, ela trocou materiais, o processo fabril, toda a carcaça do iPhone. As pessoas precisam lembrar o seguinte, para um produto desse chegar nas lojas a partir de 19 de setembro, as fábricas foram reconfiguradas há muito tempo. As linhas de produção, o design, os fornecedores. Então, quer dizer, quando o tarifaço chega em janeiro é um tempo muito curto até esse anúncio em setembro para reconfigurar muita coisa. Então, nós precisamos lembrar que a Apple, muito possivelmente nesse ciclo de atualização, teve que tomar internamente decisões muito complicadas do ponto de vista de estratégia de negócio, de estratégia política, porque é um ingrediente novo aqui, né? Justamente para tentar equilibrar todos esses pratos. Não, é muito bacana essa tua análise, Arthur. Quando a gente pensa filosoficamente no que a Apple apresentou hoje, você consegue fazer uma diferenciação em termos conceituais do que representa isso, do que isso tem sido anunciado, as novas versões do iPhone, no que a Apple quer entregar, quer vender de desejo para o consumidor, de entrega de produto, de tecnologia, de inovação, versus os concorrentes? O que está diferente, de fato, em termos conceituais hoje, ou está todo mundo na mesma página quando a gente olha para os grandes fabricantes de telefone celular? Olha, é muito estranho falar isso passados 18 anos do lançamento do iPhone 1, mas a Apple, em muita coisa, nesse momento, ela está atrás dessa corrida, ela está entregando menos. Então, dá para perceber isso no final da apresentação, quando ela mostra imagens de cinema. Por exemplo, ela fez uma demonstração de um negócio tão nichado e tão específico. Ela mostrou que agora produtores de cinema podem pegar N iPhones e conectar através de uma plataforma que está sendo lançado. Eu estou falando de colocar um iPhone do lado do outro para criar cenas em 360 graus à la Matrix. Te pergunto, isso conversa com o consumidor final? Não tem nada a ver com o consumidor final. Então, quer dizer, o consumidor final não vai comprar 25 iPhones para fazer uma cena de Matrix. Ela falou muito sobre
este é o melhor iPhone para você, criador de conteúdo. Então parece que ela está entregando na mão não só dessa indústria nichada, mas principalmente para quem é criador de conteúdo e influencer, passando essa responsabilidade do tipo, me ajuda a mostrar que isso aqui é incrível, sabe? Mas ela, por conta própria, comparando com outras empresas, as outras empresas, leia-se, não só as empresas da Coreia do Sul, mas agora muitas empresas chinesas estão trazendo recursos que cabem mais no bolso do consumidor, mesmo nas versões extremas voltadas à performance, do que a Apple. Então, se a Apple ela teria que mostrar alguma coisa no campo do software, do sistema operacional, da Apple Intelligence, volto a dizer, ela trouxe algumas coisas aqui e acolá, do tipo, quando ela fala, olha, agora nossa câmera tem um sensor quadrado, pô, isso é legal. A pessoa vai poder tirar uma imagem e ela vai poder escolher se ela quer a selfie na vertical ou na horizontal. Mas quando eu assisto isso e eu vejo que é um dos pontos de destaque da apresentação, talvez só mostre o quanto que o resto é frustrante. Porque a partir da hora que o destaque disso tudo seja tirar uma imagem em que a pessoa não precisa virar o smartphone para ter uma imagem widescreen da sua selfie, sabe, talvez a mensagem é ao contrário. Então, eu acho que em vários aspectos a Apple, na verdade, está tentando manter o legado, ela ainda surfa essa onda de ser a marca premium, ela ainda carrega essa herança, mas na prática, se fosse uma marca entrando no mercado hoje, ela teria bastante dificuldade para competir. Arthur Igreja, em um tweet, me um destaque positivo, que você achou muito bacana, e um destaque negativo de tudo isso que você assistiu agora há pouquinho. Destaque positivo, finalmente a Apple Intelligence entregando resultado com essa tradução em tempo real e todos os recursos relacionados à saúde, a monitoramento de saúde. O lado negativo, foi só isso que impressionou. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Tem a cordinha. A cordinha, eu vou ver quanto vai custar essa cordinha. Arthur Igreja, obrigado pela conversa, meu caro. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Até mais.